Muito boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez estamos aqui nessa que pode ser a minha derradeira live nesse Facebook, porque tem um projeto aí de dar um tempo com essas lives, né? Embora algumas pessoas tenham falado, continua, mas isso me consome o tempo com a família, eu trabalho fora o dia inteiro, preciso dar tempo aqui para os meus também, atenção. Mas estamos aqui, dessa vez, na tão esperada live de Paulo, que tínhamos marcado com o professor Marcelo Carneiro, que está aqui nessa noite, juntamente com um amigo nosso, que nós conhecemos aí nessa caminhada, Jefferson Rodrigues, ele que está diretamente da Colômbia, e o professor Marcelo Carneiro fala de São Paulo, né? Ribeirão Pires. ABCD, MRR, isso, é aquele trem, é o trem. Quem conhece sabe, é o trem que o Raul Seixas falou, né? O trem que vai passando, né? Olha o trem. Então, sem mais delongas, passo nesse momento a palavra para a saudação inicial do professor Marcelo Carneiro, e depois, na sequência, o Jefferson também pode ter a palavra. Professor Marcelo, fica à vontade, boa noite, muito bem-vindo, prazer tê-lo novamente. Olha, uma alegria, e se for a derradeira, vai ser fechar com chave de ouro, acredito eu, mas pelo tema, né? Um tema muito apreciado, pouco trabalhado, eu não tenho visto ninguém falar muito desse assunto, aí nas grandes lives que têm aparecido. Então, eu quero saudar o Luiz, quero saudar o Jefferson, não o conhecia, vamos agora aqui ter um diálogo interessante, e eu espero que a gente possa ajudar o pessoal a ter uma compreensão dessa questão a respeito de Paulo. Jefferson, a palavra para a saudação de los hermanos que nos están a vivo aquí. Bueno, un saludo, perdón mi español, no es portuñol, es español, pero gracias Luis, gracias profesor Marcelo por este tiempo, por esta invitación. Mi nombre es Jefferson Rodríguez, soy teólogo pentecostal y trabajo para una organización de ayuda humanitaria, World Vision, en Colombia. Y bueno, mi trabajo de maestría y ahora esta investigación doctoral que estoy haciendo está muy relacionada con la teología pentecostal en América Latina, pero está muy vinculada con una perspectiva paulina de la teología. Así que, bueno, me alegra mucho que Luis haya pensado en este diálogo. Así que muchas gracias. Sim, então vamos, como diria, né, grandes filósofos, vamos começar do começo. Vamos a empezar desde o começo, não? Então, passo então a palavra para o professor Marcelo. Professor, o que você pode falar sobre a formação judaica de Paulo? O que você pode nos falar sobre essa formação judaica? Muito bem. Antes de falar da formação em si, Luiz, eu queria só comentar uma coisa que eu estava pensando, algumas dificuldades que a gente tem com os estudos sobre Paulo. Aparentemente, a história de Paulo é bem construída, né? Mas Atos dos Apóstolos não representa, do ponto de vista histórico, uma fonte absolutamente confiável. Então, a gente tem ali vários aspectos históricos, porém, começou a haver uma desconfiança muito grande sobre o livro de Atos quando nós comparamos Atos dos Apóstolos com Gálatas, por exemplo, onde Paulo fala do início da caminhada dele. E as narrativas de Paulo e de Atos não batem tanto assim. O que trouxe, então, uma desconfiança de que outros aspectos apresentados sobre Paulo em Atos talvez também não estejam totalmente vinculados na história. E o que isso significa? Que alguns aspectos relacionados à formação de Paulo, na verdade, podem não ser históricos, como, por exemplo, que ele tenha sido formado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, como ele mesmo narra em Atos. Então, nós não temos como afirmar que não foi, mas também é difícil afirmar que foi assim.
porque Paulo nunca levanta o nome de Gamaliel em lugar nenhum dos seus escritos. Então ele não cita essa informação. Isso é muito curioso, porque é uma informação importante. Então, Paulo, como judeu, a gente sabe que ele era judeu pelos seus escritos, que ele tinha uma formação rabínica, fariseu, isso ele mesmo diz que era, lá em Filipenses. Então, como fariseu, ele era um estudioso da Torá, alguém muito ligado a todo o processo, digamos, dos regulamentos da Torá, dos regulamentos da vida judaica, mas ele era da diáspora, um judeu da diáspora. Isso tem que ser levado em consideração. Paulo não era um judeu de Jerusalém, Paulo não era um judeu da Palestina, Paulo não era um judeu galileu, ele era um judeu em uma região altamente helenizada, altamente romanizada, uma região internacional. Segundo os relatos, parece que ele estava em Tarso, porém, outros aspectos são apontados para dizer que Paulo talvez tivesse uma residência em Damasco. Apesar da origem dele ser Tarso, ele tivesse uma residência em Damasco. Uma cidade que tem relação direta, inclusive, com a história de conversão dele, né? Então, Paulo, do ponto de vista judaico, ele mesmo diz que ele era irrepreensível. Ou seja, um judeu típico, cumpridor da lei, cumpridor das normas e das regras. É isso que eu vou falar também para o colega também poder comentar. Jefferson, em tua análise, quais são as atribuições, não, de Pablo como judío, como um judío que cambiou a fé de uma fé judia para uma fé cristiana? Então, como a influência da formação judia na vida de Pablo, como você concebe essa questão? Bueno, coincido con el profesor Marcelo que los datos que tenemos, más que todo en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, son construcciones teológicas de la intención del escritor de Lucas, así que los datos más fieles en un sentido serían las de sus propias cartas. Entonces ahí se ve una perspectiva de Pablo, a mi modo de ver, bastante distinta en un sentido a la que presenta Lucas. Y este elemento, por ejemplo, de conversión, de cambio, digamos, de fe o de religión, también uno tendría que mirarlo con más calma, porque básicamente Pablo no se convierte al cristianismo, ¿cierto? Él tiene una revelación y es allí donde a mí me llama mucho la atención. Yo acabo de compartir en tu Facebook un escrito así muy superficial, precisamente para esta conversación, que yo llamo Pablo un buen pentecostal. Y es básicamente, yo sé que es un poco chistoso el título, pero lo que me llama la atención es que esta revelación que Pablo tiene en el camino a Damasco le hace confirmar que el que han crucificado, Jesús de Nazaret, es el Hijo y el Mesías, el Hijo de Dios y el Mesías. Entonces, esta confirmación mística y esta confirmación en revelación le hace no cambiar de religión, porque él sigue siendo judío y toda la vida sigue siendo judío, pero le hace confirmar que las profecías del Mesías están confirmadas en Jesús, el crucificado y ahora resucitado. Entonces, esta idea de conversión, como si cambiara de religión, antes era del judaísmo y ahora es del cristianismo, es algo que no es realmente muy exacto, y mejor entender este proceso de
de iluminación, de conversión en el sentido de profundización, de una luz nueva en su teología judía. Então, temos aqui, eu fiz uma pergunta nesse sentido, né, dessa visão do cristianismo, mas o Jefferson está trazendo, então, uma leitura de que ele amplia, digamos assim, a sua concepção de judaísmo, né? Em outras palavras, não? La clave hermenêutica é cambiada, não? Aceptando que Jesús é o Hijo de Deus, assim, pelo que compreendi. Professor Marcelo, tem algumas correntes judaicas que, como a Merkavá, por exemplo, que são correntes, digamos assim, estáticas com X, que privilegiam viagens espirituais, contatos, né? Uma coisa que talvez na nossa concepção chamaríamos de uma linha mais pentecostal. E alguns estudiosos, né? O Jonas Machado tem um livro sobre isso, a tese doutoral dele é sobre isso. Qual é a linha que você consegue fazer para ligar essas questões dessas correntes espiritualistas ou místicas judaicas com o judaísmo que Paulo ele adota, né? Em que ponto eles se encontram, né? E como que isso vai desaguar, de repente, na caminhada paulina, e ele vai ser quase um John Wesley para nós, né? O homem do empirismo religioso, da experiência, da sensação, né? Como um bom greco-romano, vai privilegiar o corpo, né? Os sentimentos, as sensações, né? Como que você concebe isso? Bom, primeiramente eu queria só pegar um link do final da fala do Jefferson e comentar o seguinte: realmente Paulo não se converte ao cristianismo. Ele é tomado por uma experiência com Jesus. E ele passa a ser seguidor do ressurreto. Mas ele continua sendo judeu. Isso é muito importante, isso, inclusive, Luiz, isso está no foco das novas perspectivas sobre Paulo. A nova pesquisa sobre Paulo trabalha essa perspectiva de tirar Paulo desse conceito de que ele migrou de religião. O termo cambiar ou migrar não é de religião, mas de modo de espiritualidade. Porém, a religião de Paulo ainda é o judaísmo, por incrível que pareça. Só que não é o judaísmo que ele antes praticava. Então ele rompe com um estilo de judaísmo que ele considera que agora já não tem mais sentido. Porém, esse estilo de judaísmo que o Paulo estava ligado, ele era fariseu, e eu começo a desconfiar, gente, e aí eu não sei se o Jefferson vai concordar, que o farisaísmo também não era monolítico. O próprio farisaísmo tinha correntes mais legalistas, mais formalistas, vamos dizer assim, e correntes mais místicas. Isso se deve, inclusive, ao fato de que o farisaísmo, ele tem, não sei se vocês têm, o pessoal que está nos ouvindo tem essa consciência, o farisaísmo não surgiu no tempo de Jesus. Ele surgiu com os Hassidim, 200 anos antes de Cristo. É um movimento antigo, com vários desdobramentos. Só para vocês terem noção, lá pelos anos 60 a.C., 70 a.C., os fariseus eram tão fortes em Jerusalém que eles tinham voz de comando no governo. Eles fizeram um protesto lá que desestabilizou o governo de Alexandra, que era quem governava, dos asmoneus na época. Quando os asmoneus caíram, é lógico, todos os partidos judaicos também eles foram dissolvidos, ficando só a casta sacerdotal que tinha diálogo direto com os romanos, a partir de 63 a.C., quando Pompeu entra em Jerusalém.
Então, na verdade, Alexandre é antes disso, né? Então, você tem alguns casos em que os fariseus estão envolvidos ali em Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso? Porque na época de Jesus, os fariseus não têm mais esse poder político tão grande. Eles são mais um partido religioso mesmo, um partido de observância religiosa, que eu acredito tinha diferentes tendências. Paulo fazia parte da tendência mais ligada ao apocaliptismo ou apocalipsismo. O que explica por que Paulo tem essas visões, por que ele enfoca tantas vezes a ação do Espírito de uma maneira tão assim forte na comunidade, sem questionar essa ação. A única coisa que ele vai sempre dizer é decência e ordem. Vamos ter ordem. Não vamos transformar isso numa balbúrdia, como diziam por aí. Agora, então, Paulo está nessa linha. Sí, yo quiero agregar ahí, Marcelo, estoy de acuerdo contigo. Pablo es un apocalíptico, viene de este movimiento que hoy en día debíamos revisar con mucho más responsabilidad. Coincido contigo, viene de los Hasidim y luego, pero son personas muy radicales, están comprometidas con la transformación social, están comprometidas con el cambio de la realidad, pero no lo hacen de manera progresiva, digamos, como una dimensión profética. A veces pensamos que los movimientos profético y apocalíptico son completamente diferentes y antagónicos. Sin embargo, el movimiento apocalíptico es un movimiento que profundiza cuando el caos y la opresión es muy fuerte. Entonces, para Pablo es muy importante esta revelación, digamos, en Gálatas, en la carta que le escribe a los Gálatas, capítulo 1, versículo 12, dice, tampoco a mí me lo ha transmitido ni enseñado ningún hombre, sino una revelación de Jesucristo. Cuando leemos en la carta de Gálatas, no podemos ignorar que detrás está esta dimensión de que nadie le ha enseñado a Pablo sobre Jesús, o sea, sobre Jesucristo, sobre el Hijo de Dios. En 2 Corintios él va a decir, a mí ya no me interesa conocer al Mesías según la carne. Antes yo conocía según la carne, ahora lo conozco según el Espíritu. Entonces, Pablo es un apocalíptico básicamente por muchas menciones. Por ejemplo, el capítulo número 12 de 2 Corintios, cuando dice que conoce a un hombre que fue al tercer cielo y escuchó cosas que no se pueden volver a repetir. Entonces, esta acción contundente de la intervención de Dios sobre la humanidad hace de Pablo una perspectiva apocalíptica. Claro, no escribe como el Apocalipsis de Juan, no es la misma literatura, pero su teología sí es muy, muy parecida. Ok. O pessoal aqui comentando, né? O pessoal chegando e tal. Então, essa primeira rodada sobre essa questão, e eu gostaria de fazer uma provocação, assim, mais para o Jefferson, e agora eu vou inverter a lógica, né? Eu vou falar para ele aqui. Ô, Jefferson, você que é um pentecostal, não? Se há semelhança da questão da espiritualidade pentecostal, que é uma espiritualidade estática, mística, assim, com a comunidade de Coríntios, por exemplo, não?
sí, pela questão da glossolalia, revelações e os demais dons, não? A pergunta é assim, qual é a semelhança que você compreende da questão pentecostal, pero que quando surge, não, é na questão assim de glossolalia, cura, milagro, etc. E a experiência de Pablo, sobretudo em la comunidade de Corinto. Bien, gracias, Luis, por la pregunta. Espero hacerme entender. Pablo es, a mi modo de ver, junto con el profesor Marcelo, me parece que viene de una corriente apocalíptica que tiene una manera muy mística de percibir la fe, ¿cierto? O una espiritualidad extática. Esto también, creo yo, tiene que ver con el carácter cosmopolita de Pablo, que conoce las culturas del Mediterráneo. Y en Corinto también hay muchas tendencias religiosas mistéricas, extáticas, etc. Sin embargo, a mi modo de ver y un poco con el escrito que hice de manera muy rápida y muy provisional, estoy queriendo decir que Pablo sería un prototipo de un muy buen pentecostal. Y tal vez la gente de Corinto sería el prototipo de no tan buen pentecostal. Es decir, Pablo es una persona que habla en otras lenguas constantemente. Es tal punto su experiencia extática de oración profunda que un texto como Romanos 8 va a decir que el Espíritu ora en nosotros con gemidos indecibles. Es decir, este texto de Romanos capítulo 8 me parece a mí que es un texto impresionante para unos niveles de oración profunda mística. Este Romanos 8 es un capítulo que ha servido de inspiración para los movimientos místicos cristianos de ahí en adelante. Una de las grandes exégesis la hizo Orígenes de Romanos 8. Y luego el movimiento monacal del siglo II y III retoman esta idea de la oración profunda de Romanos 8. Y casi que está diciendo Pablo que que la oración no es un acto humano. Mira lo que estoy diciendo. Para Pablo, la oración no es un acto humano. La oración es un acto divino. El que ora es Dios mismo en nosotros. Entonces, aquí me parece muy importante que Pablo es realmente una persona que podría ser prototipo de un movimiento como el nuestro, como el pentecostal, que privilegia la oración profunda. La oración profunda que no es solamente consciente, que no es solamente en lenguaje articulado, entendible, sino es en lenguaje inarticulado, inentendible. Es una lástima que la teología pentecostal haya trabajado bastante a Lucas y a Hechos de los Apóstoles, donde presentan una dimensión de las lenguas entendibles, en vez de trabajar a Pablo en el lenguaje inarticulado del espíritu. Claro, aquí hay otra cosa. Ya he dicho una cosa. Déjenme decir otra cosa. Segunda cosa, esta dimensión privilegiando lo no articulable, lo no consciente, abre unas puertas al ser humano oscuras, diríamos. Por eso aquella persona
que practica profundamente la oración espiritual, habla en lenguas, vive en esta dimensión que no podemos explicar muy fácilmente, tiende a abrir paulatinamente también otras áreas de su propio ser. Por eso Pablo, la iglesia de Corinto, el movimiento el montanismo, los movimientos místicos tienden a vincular oración con erotismo, y allí hay unas vinculaciones muy interesantes frente a lo inmoral también. Bueno, solamente quiero dejar esta idea, esta segunda idea que me parece muy interesante sobre las dimensiones de la oración profunda. Pode ir, Marcelo, professor Marcelo, quiser fazer um comentário aí e acrescentar, diminuir, fica à vontade. Eu vou reagir a algumas questões que o Jefferson pontuou, até para não ficar repetitivo, porque ele colocou muito bem as questões, mas eu vou fazer algumas reações, Jefferson, que podem até contradizer a tua fala, e eu acho que vai ser interessante em algum momento. Um aspecto que você apontou, eu não sei se eu entendi errado. Você disse que a profecia apocalíptica são antagônicas? Você tinha dito isso? No, estoy diciendo que no. Não? Não. Hay personas que piensan que son antagónicas, pero yo pienso que no, que el movimiento profético, que el movimiento apocalíptico es una profundización, una radicalización del movimiento profético. Isso, ok. Então, maravilha. Então, ponto passivo. Focando agora em Paulo, né, na mística de Paulo, nessa experiência que ele tem, e em relação a Corinto, principalmente, que é a carta que mais apresenta esse tipo de experiências no geral, eu vejo assim que eu tenho dito nos meus cursos sobre Paulo que as igrejas paulinas, e o Corinto para mim é um modelo, elas estão muito mais próximas de uma igreja pentecostal do que de uma igreja histórica protestante. E esse é um problema para quem lê Paulo e quem quer estudar Paulo na sua espiritualidade. Porque Paulo foi meio que formatado no protestantismo como um cristão racional, quase sistemático. Aquele pregador eloquente, coisa que ele mesmo diz que não era. Né? Ele mesmo diz, vocês mesmos dizem, o discurso dele é fraco, mas as cartas são fortes. Então, Paulo ele deixa evidenciar que a figura pessoal dele, a presença física, era muito mais tímida do que as cartas revelam, do que o pensamento exposto nas cartas. E Atos dos Apóstolos, aí mais um problema que Atos dos Apóstolos traz, é que ele passa uma imagem idealizada de Paulo. Como o próprio Jefferson falou, que os pentecostais se apoiam muito nessa imagem que vem em Atos, e os protestantes também, mais históricos, quando querem apresentar Paulo missionário, então eles vão direto para Atos e apresentam aquele Paulo impulsionado, arrojado, quando a gente percebe pelas cartas que Paulo era um cara bem... ele diz que ele fazia prodígios, sinais, né? Que ele falava mais línguas que todos, ou seja, ele conta a experiência mística dele, é claro, então evidentemente que Paulo tem essas experiências, isso não é uma fabricação de Lucas. A questão é o quanto isso era vistoso, o quanto Paulo era esse herói apresentado em Atos. E isso é importante para entender que, nesse sentido, é que talvez ele seja o bom pentecostal que o Jefferson falou, no sentido de ser uma pessoa mais equilibrada, que vivia a emoção da experiência, mas procurava também analisar o significado dessa experiência. Eu acho que aí o Luiz foi feliz quando comparou Paulo com John Wesley, porque John Wesley não foi um sistemático, como Calvino, como Lutero.
Ele foi um comentador da Bíblia de forma esparçada. Ele foi um cara que se deixou levar pela experiência de vida. E há hoje estudos, o Luiz já entrevistou aqui algumas vezes o Paulo Aires, né, o bispo Paulo Aires, que é um estudioso do pentecostalismo, e ele tem afirmado o quanto o metodismo tem uma relação com o pentecostalismo. Então tem essa ligação. Por enquanto a minha provocação acaba não sendo assim tão efetiva, porque de fato eu concordo bastante com a fala do Jefferson, e ele está numa posição muito interessante, porque como pentecostal, ele aprendeu a ler Paulo a partir da sua perspectiva de experiência religiosa, do seu campo religioso ali, da sua experimentação de fé pentecostal. E eu tenho uma experiência um pouco similar com o movimento carismático metodista, que também enfatiza os dons espirituais, etc., né? Ou pelo menos enfatizava, quando ainda existia o movimento carismático autêntico, né? Que agora eu não sei como é que está esse negócio. Mas antigamente... Que agora, depois que surgiu o negócio de dente de ouro, depois que veio o tal do dente de ouro, meu amigo, para mim acabou. Mas quando tinha uma experiência carismática, na época que eu era adolescente e jovem, poxa vida, a gente tinha experiências muito ricas, profundas, e eu vivi essas experiências, e elas me marcaram profundamente. A mística do coração é uma mística muito poderosa, e Paulo viveu essa mística. Eu tenho essa clareza, ele viveu essa mística. Então, pensar Paulo mais afastado do protestantismo histórico racional e mais próximo de uma experiência de fé viva. E eu queria fazer um comentário aqui, eu que não sou pentecostal, defendendo o seguinte: gente, a glossolalia das igrejas era a glossolalia mesmo de falar de um jeito que ninguém entendia. Por isso, Paulo tem que fazer, em 1 Coríntios 14, uma advertência da necessidade deles se fazerem entender, falar dos dons de interpretação de línguas, etc., etc. Porque a gente tem que saber separar duas coisas. Uma é a proclamação da mensagem. A proclamação da mensagem tem que ser em língua corrente, de forma racional, de forma inteligível. Porém, a proclamação da glorificação a Deus espiritual, que é o ato do dom de línguas, pelo que eu tenho percebido, essa experiência praticamente individual, não tem que ter necessariamente uma língua inteligível. Eu sei que o que eu estou falando vai mexer com muita gente. Bom, então agora eu posso morrer, porque eu já vi um doutor defendendo o pentecostalismo, então já encerrei a carreira, guardei a fé, agora a coroa está me reservada e lógico, o juiz me dará, e agora... Mas, Luiz, só para fechar, é lógico que eu vejo muitas experiências... Marcelo. Um pouco forçadas, mas que existe isso, Sim. Existe. Vai lá, vocês aí. Eu só... Claro, eu vou passar. Sim. Porque assim, já estamos com meia hora já, e eu gostaria de ler o comentário do pessoal que está aqui, para vocês reagirem. E aí, o que eu vou fazer? Você compreende bem, Jefferson? Ou não? Bem. Ah, beleza. Bem, tá. Então é o seguinte, eu vou ler aqui o comentário do pessoal, aí eu passo para você, Jefferson, aí você pode falar o que você ia falar, e também se quiser anotar para reagir, e o professor Marcelo também da mesma forma. Então eu vou ler aqui, o pessoal está reagindo aqui, eu vou ler para também dar voz aqui às pessoas que estão prestigiando, né? Então é o seguinte, a Joyce fala que o Paulo teve que lidar também com a inclusão dos gentios, né? Também constitui a teologia paulina. E aí ele fala, as obras da lei é diferente das boas obras? Uma pergunta para Paulo. Obras da lei é diferente das boas obras? Em síntese. O reverendo Otávio diz assim, de maneira geral, o partido dos fariseus é fundamentalista, tal, ele faz com distorções, ele faz um comentário, não é uma pergunta. Manuel Chacon
deve ser amigo do Jefferson, tá mandando um abraço aqui. A Cida Galvão. A Cida Galvão faz uma provocação aqui, uma fala interessante. Ela diz: eu nunca entendi essas línguas que ninguém entende. Eu nunca entendi essas línguas que ninguém entende. Pois Deus fala claramente de suas leis que devemos seguir. Se tem uma mensagem de salvação, eu devo entender. Eu acredito que o professor Marcelo já respondeu essa questão, porque a glossolalia não tem a ver com salvação. Talvez é uma questão doxológica, né? Uma glorificação, né? Uma questão de doxologia, de glorificação, de exaltação do nome de Deus. Então, eu penso que foi respondida, mas se quiserem comentar, fiquem à vontade. Também o reverendo Otávio diz: se a glossolalia é estática, não é referencial para a mudança transformadora da comunidade. E aí eu acho que também está dentro daquilo que o professor falou. A glossolalia é uma espécie de expressão de espiritualidade. Eu entenderia, e aqui eu só estou passando, eu entenderia como esse pessoal que dança na igreja, né? Tem pessoas que aquilo não faz sentido nenhum, mas para quem está dançando, né? Ou sufi, muçulmano, aí a gente poderia fazer uma questão teologia das religiões comparadas. Mensagem de Deus, a Cida fala, mensagem de Deus todos entendem suas próprias línguas, mas aí a glossolalia não é uma mensagem, né? A gente já falou que é uma glorificação. Deixa eu só ver aqui mais uma. O reverendo Otávio, ele diz: a cura não é estática para o curado. Outras pessoas, sim. Faz um comentário. Seria Paulo um teólogo de zona de conforto fariseu gentílico? Também. A glossolalia é para edificação pessoal, a profecia é para edificação coletiva. Sim, isso está escrito. Jefferson, há alguma coisa que não compreendeste ou compreendeu tudo? No estoy seguro, pero voy a hablar sobre la ley y la gracia, ¿sí? La ley y la gracia, y algunos temas sobre también la perspectiva teológica. Bueno, primero, creo que Pablo, el movimiento pentecostal moderno, actual, al menos mi lectura, no es pensar desde el pentecostalismo actual para imponer ideas sobre Pablo. Creo que el ejercicio que yo estoy haciendo es más bien entender a Pablo de manera histórica, un poco como lo está haciendo el profesor Marcelo, y teológica, y el perfil que cada vez veo más claro de Pablo es un perfil que puede corregir, profundizar, mejorar, ayudar a un movimiento pentecostal actual. Ese es, creo que, mi enfoque. Es decir, yo no quiero imponer sobre Pablo histórico algunas cosas actuales. Más bien, el descubrir a Pablo histórico, descubrir a Pablo en sus cartas, su dimensión política, por ejemplo, su enfrentamiento con el imperio, tantas veces en la cárcel como un prisionero político. Eso realmente no es necesariamente del movimiento pentecostal actual, bueno, al menos en términos generales, pero sí sería muy lindo que el movimiento o la iglesia cristiana en todas las denominaciones pudiera ver en Pablo realmente un prototipo de seguidor de Jesús con una fuerza muy, muy grande. Eso por un lado. Segundo, el tema de la ley y de la gracia en Pablo, por supuesto que lo hemos leído más a la luz de Lutero y de Calvino, y eso realmente nos perjudica mucho la manera de establecer estas ideas teológicas en Pablo. Lo que yo creo, y yo creo que coincido con el profesor Marcelo, es que Pablo lo que está escribiendo es una teología, o por supuesto espiritual, pero muy práctica para la iglesia, las iglesias. Entonces, el tema de la ley tiene que ver con esta tensión entre los judeocristianos y los gentiles cristianos. Es decir, la idea de que no pueden entrar
a compartir los alimentos. Por ejemplo, para mí, Romanos, que sería una de sus cartas más largas, más densas, en el fondo, lo que quiere hablar es algo muy práctico para la iglesia, que los fuertes en la fe no ataquen por su libertad a los débiles en la fe. Es decir, todo eso, capítulo 3, que pareciera muy denso, el pecado, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, el bautismo, la muerte, capítulo 7, esta tensión entre el ser, capítulo 8, el espíritu, todo eso que pareciera muy teológico sistemático, no es teológico sistemático, es una carta pastoral, profundamente pastoral, que lo que quiere es decirle a los cristianos gentiles, en este caso, no aprovechen su libertad para dañar a los débiles. Si ustedes están comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y si eso le hace daño a algún débil en la fe, como un judío cristiano, pues no lo hagan, porque el vínculo más fuerte entre ustedes es el amor. Entonces, a mi modo de ver, estos temas de la ley y la gracia, lo que tiene que ver es con la unidad de la iglesia, con la inclusión de todos los hermanos y hermanas, sin importar si son judíos, si son gentiles, si son mujeres, si son varones. Entonces, para mí, este pensamiento de Pablo es un pensamiento escatológico, y es porque está inaugurando una nueva realidad. Por eso me parece muy interesante, muy interesante. Me imagino que ustedes han leído los escritos de Franz Hinkelhammer sobre Pablo y que habla sobre Pablo, el fundador del pensamiento crítico. Entonces, esta idea de que en Pablo encontramos estas maneras novedosas de pensar, pero desde la oración profunda. Y una tercera cosa, tiene que ver con... no, olvidé. Ya, por ahora ahí. Vai lá, Marcelo. Eu ia comentar, então, assim, no geral, eu acho que é exatamente isso. A Joyce acertou um ponto bem interessante, que é diferenciar obras da lei de obras, as boas obras, que é uma polêmica que foi criada quando se comparou a epístola de Tiago com as epístolas de Paulo. E é uma falsa controvérsia. É uma falsa controvérsia. Paulo nunca foi defensor de que a fé não dependia de obras. Enquanto que Tiago era, evidentemente, mais judaico na sua proposta, mas ele entendia que a fé se expressa também pelas obras. Ele só reforça o seguinte: fé sem obras não existe. Porém, é um equívoco achar que Paulo defendeu em algum momento fé sem obras. Que Paulo tenha sido antagônico de Tiago. As obras da lei que Paulo ataca são as obras especialmente vinculadas às estruturas legais judaicas que faziam a fronteira entre judeus e gentios. Circuncisão, alimentação. Paulo não fala da guarda do sábado. Não sei o que o Jefferson tem a falar sobre essa lacuna. Paulo nunca questiona a guarda do sábado. Há um comentário em Colossenses que eu, pessoalmente, passei a considerar uma carta paulina, tá? Tardia, mas paulina. Tenho feito alguns estudos sobre isso, então eu puxei Colossenses para o cânon paulino, né? Tem um aluno meu que diz assim: aos pouquinhos o senhor vai aceitar todas, até Hebreus. Mas a questão somente em Colossenses é que Paulo diz
que é aqueles que fazem diferença entre dias e dias. Mas isso não está se referindo ao sábado claramente. Um retrato histórico que eu vejo em Atos dos Apóstolos é quando Paulo raspa a cabeça e vai até o templo, cumprindo um juramento, cumprindo um voto judaico. Ou seja, Paulo tinha práticas judaicas bem intensas. Porém, o que ele diz? Não se pode exigir isso dos gentios. Então, essas são as obras da lei a que Paulo se reporta, como se, para ser salvo, tivesse que se tornar judeu. Porém, em todas as epístolas de Paulo, você vai ver uma parte chamada parenética, na exegese se usa esse termo, né? A parênese, a parte exortativa prática das cartas de Paulo, em que ele reforça a necessidade da igreja ter comportamentos, posturas, atitudes, cuja base, cujo fundamento é o amor, o agape, e que tem repercussão social. Não mentir, não trair, não roubar, não enganar, não ser violento, não pagar o mal com o mal, coisas muito próximas da tradição de Jesus, inclusive. Então, a gente tem que saber separar essas duas coisas. Obras não é as atitudes, o comportamento do cristão. Obras têm a ver com o legalismo estabelecido pela religião judaica para questões de fronteira, que serve muito bem aos judeus. Nós não estamos criticando os judeus, porém, não serve a quem segue a Jesus pela fé. Porque a fé em Jesus quebra essa necessidade de circuncisão para se tornar povo de Deus. Qual é o caminho agora? É o batismo, é a participação na Eucaristia e é a fé plena em Cristo, quando o Espírito Santo passa a assumir a pessoa. Assumir em termos, né? Porque, na verdade, eu acho que Romanos 7 está sempre, de novo, em andamento na nossa vida. Nós estamos sempre naquela crise. O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Ou seja, o bem e o mal estão sempre lutando entre nós, dentro de nós. E isso é uma premissa judaica também. A premissa de que o Satã é essa força interna dentro de nós que nos tenta o tempo todo e nos força a pensar nas coisas que devemos praticar e não naquelas que queremos praticar. É uma coisa assim bem complexa da cultura judaica. É isso aí. Bem, já estamos aqui com quase 50 minutos, pessoal. O tempo passou rápido demais. E aí eu vou só jogar a última questão. Eu não poderia deixar de fazer essa questão, obviamente. E aí eu vou deixar para vocês responderem e depois fazer as considerações finais, certo? A minha última questão é acerca da escatologia paulina. Paulo abandona a ideia do arrebatamento, presente textualmente somente em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, ou não? Isso implicaria em dizer também, a teologia de Paulo é uma teologia a caminho ou uma teologia do caminho? Compreende, Jefferson? A questão? Faz uma translation para ele. Lá, eu ia perguntar... No completamente. Só, assim, segunda de Tesalonicenses? Segunda? Não, primeira. Segunda de Tesalonicenses? Primeira. Okay, sí, la pregunta es así. Sobre la escatología de Pablo, si él va a cambiar la perspectiva o va a mantener la idea del arrebatamiento de los creyentes. Sí, pero que a mí parece que solamente hay una mención en 1 Tesalonicenses 4:17, si no me engano, 4, una cosa así. E se a teologia de Pablo é uma teologia de lo camino ou a camino, em direção ao caminho, ou é uma teologia de lo camino, ou seja, é uma teologia aberta ou cerrada? Ou prática, se uma coisa assim, prática ou ortodoxa,
así, una cosa Ya, así. bien. Entonces, ya voy a empezar listo. con... No, voy a empezar con usted, pero Ah. que después, profesor Marcelo. No, puede empezar. Ya, bueno, gracias. Creo que Primera de Tesalonicenses presenta una buena mirada de la teología paulina frente al regreso rápido de Jesucristo. No necesariamente de lo que en la tradición pentecostal llamamos rapto o arrebatamiento. Este episodio de Tesalonicenses lo que presenta básicamente es una metáfora de Jesús con el César, que cuando el César va a visitar a las poblaciones, el rey va a visitar a las poblaciones, las personas del pueblo, de la ciudad, lo reciben en la puerta de la ciudad, ¿no? Entonces, nada tiene que ver básicamente con un evento distinto. Más bien es una metáfora que quiere decir nos encontramos con Jesús. Claro, para Pablo hay algo muy fuerte en Pablo y es que Jesús y su reino viene de manera contundente, completa y viene muy pronto. Por eso esta dimensión apocalíptica de cambio radical de la humanidad tiene que ver con que hay el matrimonio, por ejemplo, queda relativizado y las relaciones de poder quedan relativizadas, las relaciones con el gobierno quedan relativizadas, porque hay una dimensión mayor del tema de lo político en este caso. Jesús es el Kyrios y eso tiene que ver con un cambio radical de toda la perspectiva. Claro, en ese sentido, la teología de Pablo sí está en construcción. No es exactamente lo mismo lo que uno lee en Primera de Tesalonicenses a lo que lee, por ejemplo, en Romanos y en Corintios. Sin embargo, esta perspectiva de que hay un cambio radical, un nuevo mundo, Romanos 8, si la creación gime por el día de la redención de los hijos de Dios, eso es algo que permanece, pero va creciendo en la medida de las preguntas de la iglesia. Lo que yo creo es algo que no sé si vaya a poder explicar hoy, y es que en Pablo y en Jesús, y me parece que en la fe cristiana, no existe una perspectiva lineal, completamente lineal de la historia. Es un poco más espiral, claro, avanza, tampoco es circular, no todo se repite de la misma manera, pero sí hay cosas, es decir, existen varios apocalipsis, esto es lo que quiero decir. El mundo se recrea varias veces. Y en ese sentido, a mi modo de ver, la perspectiva de Pablo, apocalíptica, es una perspectiva muy actual que hoy deberíamos considerar con más fuerza. Bueno, quiero dejar ahí. Vamos a tener otro espacio porque hay 3 cosas que quisiera mencionar más. ¿Será más adelante o no sé? Sí, agora o professor Marcelo vai a falar sobre a questão, né? Pero se alguns minutos podemos seguir. Uhum. Ok, listo. Bien. O Jefferson tinha falado antes uma coisa muito interessante, não nessa fala agora, mas numa anterior, lá no início, ele fala que Paulo tem uma visão escatológica do momento que ele vive. Mesmo sem falar claramente na parousia, que é a manifestação de Cristo, a ideia do reino de Deus que está entre nós, Paulo trabalhava com essa ideia e ele apresenta isso em Romanos. Então, Paulo tem uma dimensão dupla da escatologia. Ele tem a dimensão daquilo que Deus já está fazendo entre nós, por causa da presença do Espírito entre nós, por conta
da existência da igreja, a igreja como corpo místico. Isso é Paulo que vai começar a trabalhar com essa ideia, especialmente a partir de Coríntios, né? Ele usa uma figura do mundo romano, do mundo grego-romano, do corpo, que é uma figura até utilizada bastante pelos o Sêneca, os estoicos, porém com outra roupagem, né, com outro conteúdo, melhor dizendo, a roupagem parecida, mas com outro conteúdo. E ele usa isso para falar do corpo de Cristo. Mas Paulo tem essa dimensão do horizonte. Em algum momento vai ter um fim geral, é o apocalíptico no horizonte de Paulo. E aí eu acho, Luiz, eu tenho para mim que realmente ele não era um sistemático. Paulo, quando 1 Tessalonicenses é a primeira carta dele, se eu não me engano, alguns dizem que é a segunda, eu considero que é a primeira. Então, uma carta muito incipiente do ponto de vista teológico, do ponto de vista das ideias de Paulo, bem diferente de Romanos, por exemplo. E aí o que acontece? Ele está empolgado. Ele escreve de forma empolgada sobre a parousia. E eu acho que ele pode ter tido uma visão apocalíptica, experiência visionária. Não sei se o Jefferson concorda com essa ideia. E ele expressa essa visão, mas ele não sistematiza, ele nunca volta a essa visão, ele não revisita isso. E aí, para quem está nos ouvindo, decepcionante ou não, devo dizer, 2 Tessalonicenses não é de Paulo, é uma carta bem posterior, escrita justamente para corrigir 1 Tessalonicenses, mas não foi Paulo que fez essa correção, e a correção é feita de uma forma um tanto truncada, porque eles começam a falar, tem uma situação do mistério da iniquidade que depende dele aparecer para Jesus voltar, quer dizer, ele coloca uma chave secreta, um enigma, para dizer, a qualquer tempo, mas primeiro tem que acontecer um negócio que a gente não sabe bem o que é. Então, cria um mistério, até hoje, indecifrável, porque o objetivo era esse mesmo, era travar a ideia de que a volta de Cristo era iminente. Então, eles consertaram isso depois. Mas Paulo mesmo não revisitou esse tema, dessa manifestação gloriosa de todo mundo indo em encontro. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos serão transformados. É bonito, eu acho que foi uma visão apocalíptica de Paulo, sabe? E que naquele momento ele achava que era iminente, aquilo ia acontecer a qualquer momento. E como qualquer visão apocalíptica, e o Apocalipse de João está aí para provar para a gente, é uma visão simbólica, ela não é literal. E isso é fundamental para entender a apocalíptica em Paulo e no Novo Testamento. A apocalíptica, ela lida com o simbólico, com a metáfora, com a poesia, de uma maneira muito forte, muito profunda. Quem tentar interpretar esses textos de maneira literal vai dar em água. Não vai conseguir nada. É por isso que o pessoal erra tanto data, erra tanta coisa, e ao mesmo tempo o que o Jefferson falou é perfeito, é cíclico, cíclico no sentido da espiral, que avança lentamente, mas está sempre tocando de novo certas situações passadas. Essa é a visão de história que o Novo Testamento tem. Ou seja, é uma eterna arquitetura em movimento, como já dizia o filósofo Jacques Ellul. Jefferson, aí eu vou passar a você para algumas considerações finais, não? E você pode falar sobre a questão que ficou por fazer, não? E depois o professor Marcelo também, se quiser fazer umas considerações finais, porque já estamos com 1 hora. Então, a partir disso, né? Jesus disse, né? O que passar disso pode parecer do maligno. 3 cosas que me gustaría también proponer. El asunto del pecado, por ejemplo, en Pablo, y el asunto del deseo está muy vinculado. A mi modo de ver, Pablo es un pensador muy creativo,
ya lo he mencionado, parte de esta experiencia profunda con el Espíritu del Hijo, la revelación de Jesucristo, del Hijo de Dios, y eso hace que él relativice la ley que le ha dado muerte a Jesús. Y entonces el tema del pecado y de lo malo es un tema que Pablo tiene que pensar de manera distinta. Es decir, la ley judía y la ley romana coinciden en declarar a Jesús culpable y lo llevan a la cruz. Pero luego Dios lo resucita. Este acontecimiento de la resurrección, a mi modo de ver, y en la revelación que tiene Pablo en Damasco, es ver a Jesús vivo con Dios. Lo que le está haciendo decir es que la ley que aplicaron para dar justicia y juicio a Jesús no termina necesariamente bien siempre. Por eso la ley es insuficiente, entonces viene el tema de la maldad. Entonces, por eso Pablo tiene que elaborar otras maneras de entender qué es pecado, qué es no dar en el blanco, y Pablo no va a repetir que pecado sea infringir una ley. Esto me parece muy interesante. Para Pablo, el pecado tiene que ver con más bien el secuestro, la captura del deseo legítimo humano por la codicia sin fin. Bueno, por eso les digo, esto es solamente una provocación porque podríamos hablar mucho más de esto, pero el deseo que inicialmente es deseo de Dios, se mete en nuestro deseo y luego es capturado por lo que Pablo llama carne, que es entonces como la naturalización, el acostumbrarnos a la codicia y la violencia. Por eso la fuerza del amor, que es el don más grande de Dios por el Espíritu, ¿cierto? En Gálatas y en Corintios y etcétera, Pablo va a hablar sobre este don, este fruto, esta manifestación del Espíritu en el amor, hace que podamos vivir entonces nuestros deseos siempre básicamente en amor. Entonces, ese es un asunto que me parece muy importante, muy novedoso, muy interesante también para la teología actual. El segundo tiene que ver con, para mí, Pablo nos está mostrando algo que en la actualidad es muy interesante, y es el aprendizaje no es solamente desde lo articulable, desde lo consciente. Hay un elemento muy fuerte humano y es lo inconsciente, pues que llamaría Freud, pero lo que quiero decir es, hay una parte humana que nosotros pudiéramos controlar, decidir, pero hay una muy grande y es la que no podemos controlar. Los sueños, el lenguaje no articulable, las expresiones espontáneas. Y creo que esta manera de educar, de aprender, de hacer teología desde lo inteligible solamente, pues nos reduce, porque el ser humano tiene un elemento muy fuerte ininteligible también. Entonces, el tema de las lenguas lo que quiere es romper el mundo tal y como nos lo han pintado. Es decir, el lenguaje, a pesar de que tiene unas cosas bellísimas, pero el lenguaje articulable lo que hace es saturar un mundo y ubicar la interpretación sobre las cosas. Pero cuando el lenguaje rompe lo inteligible, lo que hace es una explosión de la subjetivación.
sea, el ser humano se va haciendo ser humano en la medida también que reconoce estos lados no controlables. Por eso esta vinculación entre el ser humano y el Espíritu de Dios es la única posibilidad para Pablo de crecer. Bueno, dije 3, pero 2, está bien por ahora. Gracias. Gracias, professor Marcelo. Maravilha. Professor, suas palavras aí também para encerrar, e aí a gente já fecha. Já fecha, né? Vou tentar ser conciso. Eu queria deixar claro que a gente não esgotou em forma alguma os temas sobre Paulo. É curioso que Paulo, mesmo numa visão crítica, como a gente está apontando aqui, tirando Paulo daquele pedestal que o protestantismo colocou, ainda assim Paulo nos remete a muitos temas, porque na história da igreja, a igreja tem sido ainda muito marcadamente paulina, mais do que cristiana. Esse é um fato, né? E há dois aspectos que eu acho que precisam ser resgatados em Paulo. Foi comentado pelo Otávio, eu vi aqui, não sei se você chegou a comentar, Luiz, a questão da relação de Paulo com as estruturas políticas jurídicas, a subversão do império, etc. Gente, Paulo era um excelente estrategista na retórica anti-imperial. É um tema que é pouco abordado nos livros em geral, mas eu tenho lido os textos de Paulo nessa perspectiva. E vou citar o caso mais clássico de Paulo, que é Romanos 13. Romanos 13 foi escrito para a comunidade de Roma, onde estava o César, o imperador, e vai falar sobre respeito às autoridades. Ele tem 2 pontos nesse texto que apontam uma subversão. Primeiro, quando as autoridades fazem o bem. Então, ele não está falando de um apoio incondicional às autoridades, não. Segundo, Paulo não cita o César, que era o Nero, nesse tempo da carta. Ele cita os magistrados. Isso é importante. Isso é importante entender. Tem uma lógica aí. E eu tenho feito alguns estudos sérios. Desde 1914, há artigos que defendem que Paulo, nesse texto, usa a retórica irônica, a ironia, como forma de linguagem para falar do respeito ao império. O império está aí, a gente respeita, né? Afinal de contas, ele é a espada da justiça, né? Ou seja, se o império é a espada da justiça, ok, a gente respeita. Mas o império é a espada da justiça? Eis a questão. Então, para a audiência de Paulo na época, essa ironia deve ter ficado mais evidente. Para nós, ela se perdeu por causa de Constantino. Esse texto foi domesticado. Esse é um aspecto, então, em Paulo que a gente tem que analisar. Há muitos outros aspectos. Quando ele vai falar de potestades, principados, ele está mais falando dos poderes políticos do que poderes espirituais, tá? Ainda que ele faça uma relação, uma analogia. Então, a gente há muito que se falar nesse ponto. E o segundo aspecto que eu acho que tem que ser resgatado, tem que ser trabalhado em Paulo, é a liderança feminina. Liderança feminina. É um outro aspecto que foi domesticado em Paulo. O texto-chave para entender o problema da mulher está em 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo. Acontece que há todo um estudo sobre isso, que não vai dar tempo da gente falar, é uma provocação que eu só posso jogar aqui, mas quando você pega esses textos, dentro do contexto de Paulo citando as mulheres no trabalho, Paulo se relacionando com as mulheres, Paulo mostrando, inclusive, igrejas que funcionavam dentro de casas de mulheres, em que o marido era a segunda pessoa mais importante, a mulher era a pessoa mais importante, era a Priscila, por exemplo. Ele cita Priscila e Áquila. Na estrutura romana de escrita, o mais importante é citado primeiro. Então, se ela cita Priscila primeiro, então Priscila era a liderança principal da igreja da casa dela. Depois vinha Áquila, o marido dela.
Então, esses aspectos também precisam ser levantados, porque Paulo tem sido acusado de ser misógino. E eu não estou aqui para defender Paulo, resgatar Paulo, mas colocar Paulo dentro do seu contexto e mostrar que muitas vezes foi a leitura que a igreja fez das cartas de Paulo que domesticou o papel ou enclausurou a liderança feminina na igreja. Então, Paulo tem sido vítima também de uma injustiça histórica relacionada a esse problema da mulher. Acho que está dando pique aí na internet. Sim. Não, então, gente, agradeço a vocês. 1h10, eu acho que passar disso o pessoal não vai assistir. Jefferson, muitas gracias pela conversação, ¿no? Gracias por aceptar a invitação. E sim, professor Marcelo, muito obrigado, amigo das jornadas lives aí. Congelou a imagem dele, deve ter dado um problema na internet lá. Pessoal, até a próxima. Eu não sei quando vai ser a próxima. Fique todo mundo na paz. Boa semana para vocês. A gente encerra por aqui. Abração. Eu acho que a internet do professor Marcelo travou, congelou. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.